Feche um pouco, se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção, que o Senhor fale conosco nessa noite, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos meditar um pouquinho na palavra. Eu quero ler com os irmãos aqui em Gênesis 12, o verso 1. Gênesis 12, o verso 1. Esse aqui é um momento histórico da humanidade e para nós também, que somos servos do Senhor, nós começamos a entender, trabalhar o plano, o projeto de Deus de salvação, através do chamado na vida deste homem. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Logo no início, a gente já percebe aqui como Deus é maravilhoso, lindo, que Ele nos chama, dá ordens para nós, mas junto com as suas ordens, junto com o seu chamado, Ele também faz promessas de bênçãos para a nossa vida. Então Deus, Ele é justo, Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu gosto sempre de dizer isso. Quando nós trabalhamos para Deus, quando fazemos algo para o Senhor, nós não trabalhamos à toa. Deus, Ele nos dá um trabalho e também Ele nos abençoa, nos capacita e nos presenteia quando realizamos o trabalho e obedecemos às ordens do Senhor. Abrão, ele era filho de um homem idólatra. E ele, nesse momento aqui, quando nós lemos o verso 31, o pai dele foi com ele e Ló, que era o seu sobrinho, e a sua mulher Sarai, eles que eram de Ur dos Caldeus, eles estavam indo para Canaã. E aí eles pararam num lugar chamado Harã e habitaram ali. E o verso 32 diz que os dias do pai de Abrão, Terá, foram 205 anos. Então ele viveu muito, viveu bastante. É lógico que aquele tempo, a humanidade, o ser humano vivia muito mais. É impossível hoje nós termos conhecimento ou saber de alguém que viva 205 anos ou 150 anos, né? Acho que a pessoa mais velha que se tem notícia dos últimos anos aí foi aproximadamente 120, 125 anos. Certamente estava bem debilitada. Mas uma pessoa naquela época de Abrão, eles viviam, pelo que a Bíblia diz, muitos anos a mais do que nos nossos dias, né? E aí no verso 1 do capítulo 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão. Mas como assim o Senhor disse a Abrão? Ele apareceu para esse homem, que era de uma família idólatra, apareceu para ele se manifestou para Abrão, e trazendo para os nossos dias, nós imaginamos mais ou menos assim, como Deus apareceu para nós. Apareceu para mim através de alguém que me convidou para ir à igreja, e apareceu para você, Deus, também através de uma pessoa que te convidou. Essa pessoa que te chamou para ir à igreja, que te evangelizou, ela foi um anjo de Deus, um canal de bênção para que você conhecesse a Deus. Então Deus apareceu a Abrão e continua. Ele disse para ele: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deu uma ordem para ele sair da terra dele, para sair da parentela dele,
da casa do pai dele e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Deus dá uma ordem e propõe para ele fazer isso, né? É uma ordem e uma proposta junto ali, para ele sair, para ele deixar todo mundo para trás e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Também tem a ver com aquilo que aconteceu na nossa vida, quando nós conhecemos ao Senhor e aceitamos a salvação que vem de Cristo Jesus. Nós tínhamos que ter uma mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, né? Nós andávamos, compartilhávamos, vivíamos uma vida que já não agradava a Deus. E aí Deus nos propõe viver a vida que Ele tem para nós. E saímos da onde estávamos, saímos do meio, eu falo por mim, deixei as amizades que eu tinha e aceitei viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. E a ordem de Deus para Abrão, ela foi bem específica quando disse para ele deixar a parentela dele do lado. E se ele obedecesse tudo aquilo que o Senhor estava propondo para ele, Deus iria abençoar demais a vida dele e abençoar aquele que abençoasse Abraão ou Abrão e amaldiçoar o que amaldiçoasse, quem perseguisse, quem se levantasse contra a vida de Abrão. Então, olha que proposta maravilhosa, né? Eu serei contigo, eu vou abençoar quem te abençoar, quem se levantar contra a tua vida, eu perseguirei. É a proposta que Deus faz para Abrão. Vamos continuar lendo aqui o verso 2. Far-te-ei uma grande nação. Ou seja, da vida dele, de Abrão, sairia uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, eu gosto muito deste texto aqui. Isso aqui é uma promessa. Deus está dizendo, Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu faço parte de uma família. Você faz parte de uma família? Então, veja o que Deus está dizendo para Abraão. Em Abraão, a tua família é bendita, né? Promessa de bênção sobre as nossas vidas. Então, se sinta abençoado, se sinta amado, muito antes de você nascer, muito antes de você pensar em existir, ou do seu pai, sua mãe, dos seus avós, Deus já tinha uma promessa de abençoar a tua vida. Olha só como o Senhor nos ama, né? Então, mas Abraão, quem era Abraão? Era um homem que ele não tinha filhos. Então, quando Deus ele manda ele sair do meio da parentela dele, talvez por querer ter um filho, por ter o desejo de ter um sucessor, um herdeiro, o que ele faz? Ele desobedece Deus, no sentido de levar Ló com ele. Quem era Ló? O seu sobrinho. A ordem do Senhor era para ele sair sozinho, deixar a parentela. Mas o que ele faz? Ele desobedece levando Ló. E a desobediência tem uma consequência. E a consequência, ela não é fácil, a consequência, ela é dura, mas ainda bem que a misericórdia do Senhor continuou acompanhando Abrão. E qual foi a consequência? Vou sair um pouco da história de Abrão e entrar um pouco nisso agora. No meio dessa jornada, Abrão começou a prosperar. E Ló também cuidava de animais, também era um pecuarista, né? Ele tinha ovelhas, gados, e tinha os seus empregados. E começou a prosperar o trabalho deles, e eles começaram a brigar. Os empregados começaram a brigar por pasto, né? E por causa dessa briga, Abraão falou para Ló, nós somos parentes, e não é bom a gente ficar brigando por causa de pasto. Escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado.
E Ló escolheu as campinas do Jordão, que provavelmente era o lugar mais verde, mais saudável para os animais. E quando ele vai para lá, ele acaba sendo preso e levado cativo, e Abraão tem que se levantar, se preparar para uma guerra, porque ele desejava livrar o seu sobrinho de continuar preso, de continuar cativo. Ou seja, tudo isso aconteceu porque houve uma desobediência. Não era para ele levar Ló, era para ele ir sozinho, e Deus iria abençoá-lo e fazer dele uma grande nação, e ele não precisava do sobrinho dele. Ele talvez tenha pensado o seguinte: olha, eu não tenho filhos, como que de mim sairá uma grande nação? Então eu vou levar Ló, e através de Ló nós teremos descendentes. Enfim, talvez tenha sido esse o pensamento de Abrão. Ele tentou ajudar Deus. E essa é uma verdade, irmãos, que nós precisamos entender. Todas as vezes que nós quisermos dar um jeitinho, todas as vezes que quisermos ajudar Deus, nós vamos nos dar mal. Preste atenção nisso que eu estou falando. Não queira ajudar Deus. Não queira dar um jeitinho, né? Dizem que é o jeitinho brasileiro. Não queira dar um jeitinho. Não queira ajudar Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele prometeu para você. Pode parecer difícil, pode parecer até impossível, mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se Ele prometeu que vai te abençoar, se Ele prometeu que de ti fará uma grande nação, Ele vai fazer do jeito dele. E o jeito dele é bom. O jeito dele é perfeito. O jeito dele é agradável. Fica na posição que Deus te colocou. Fica no lugar que Deus te colocou. E da forma dele, do jeito dele, ele vai abençoar a tua vida. Amém? Voltando para Abrão agora, é interessante que você vai ver que em todo lugar que Abrão chegava, ele levantava um altar e adorava a Deus. Então, quando ele foi chamado, quando ele sente a presença de Deus, ele percebe que se existe uma coisa que Deus gostava, que Deus apreciava, era adoração. Então ele sai de uma cidade, vai para outra, ele chega num lugar, ele levanta um altar e adora ao Senhor. Ele sai dali, ele vai para um outro lugar, ele chega lá e ele adora a Deus. Ele sai do Egito, ele adora. Ele entra num lugar, ele adora, né? E nós hoje, a igreja de hoje precisa entender, irmãos, isso. Nós precisamos experimentar essa verdade que é, independente das circunstâncias, independente se a bênção já chegou ou não, se a vitória já chegou ou não, você tem que se portar como um adorador. Você é um adorador. Você tem que ser um adorador. Adorar a Deus quando as coisas não vão bem é difícil. Adorar a Deus quando o milagre ainda não chegou é difícil. Adorar a Deus quando a conta está vazia é difícil. Adorar a Deus quando a enfermidade chega é difícil. Mas esse é o caminho da vitória. E Abrão, ele acaba percebendo isso, que Deus amava, desejava ser adorado. Então ele levantava altares e adorava a Deus. E o Senhor se alegrava com isso. E às vezes em que Abrão ainda estava desanimado, né, quem sabe com a caminhada, porque a promessa de fazer dele um pai demorou quase 25 anos. O tempo foi passando e talvez o sentimento de que não ia dar certo, o sentimento de que não seria pai. A sua mulher, Sarai, ela até mandou que ele pegasse Agar, que era a sua empregada, e se casasse também com Agar para poder ter um filho com ela, porque o tempo fez com que eles achassem que a promessa de Deus não ia se cumprir na vida deles. E ele acaba tendo um filho com essa mulher. Mas esse não era o plano de Deus para a vida dele. Deus queria cumprir a palavra dele na vida de Abrão e Sarai. Ou seja, irmão, de novo, querer ajudar a Deus,
Ele não aprendeu da primeira vez, quando ele levou Ló. Aí ele vai tentar fazer a mesma coisa. E quando Agar tem um filho, Agar começa a humilhar Sarai. Ou seja, não deu certo de novo. E não dá certo até os dias de hoje. Porque existe uma contenda entre o filho de Sarai e os filhos de Agar. Por quê? Porque eles tentaram ajudar a Deus. Então, de novo eu vou dizer, não tente, não queira dar um jeitinho, ajudar a Deus. Seja em que área for da tua vida, espera no Senhor, confia em Deus. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Tem alguém no Facebook aí que pode dar um glória a Deus? Tem alguém no Instagram aí que pode dar um glória a Deus aí? Lembra que eu falei que o caminho da vitória começava pela adoração? Então adora aí, glorifica, dá um aleluia aí, que logo, logo a tua bênção vai chegar. A vida de Abraão se resume em adoração, em caminhada, em uma espera. Espera para ver o que Deus iria fazer. Próximo aos 99 anos, será que travou aqui o pessoal do Face? Os Faces estão me vendo? Os Faceanos. Faceanos? E o Insta? O Insta tá todo vapor aí, ó. Chegou aí a Pri, Não sei não, Cida. hein? Tá rodando. A Rejane falou que eu creio. Tá travado, gente? Será que o Face está travado? Não vejo um glória a Deus, não vejo um aleluia no Face. Sei não, hein, povo? Tô achando que os Faceanos... Dá pra... Vamos Não, sair e começar ver. de novo? No Face? Não, porque agora... Gente, dá um alô aí no Face. Ninguém deu alô, ninguém deu glória, ou eles desviaram E aqui. o Insta? O Insta o normal. estão dando glória, aleluia. O Insta tá normal. E o Face, meu povo? Ajuda nós, pra nós saber. Nós sabia. E agora? Vamos sair e começar de novo. Não sei, porque ó, você tá vendo que aqui mexe o número? Se mexe o número... Ó, o Janilton não falou ainda o que ele jantou hoje. Eu vou sair, vou... Então vai aí no Insta que eu vejo aqui pra Então, você. pessoal, nós estamos voltando aqui no Face. E aí eu vou continuar. Vocês querem que eu continue ou que eu pare? Vocês estão cansados, né? Trabalharam a terça-feira toda. E eu vou parar. E agora? Eu sei voltar. Dar um tempo. Eu vou passar o pastor José Naubatian. Paz do Senhor, pastor Sandro. O pastor Sandro falou que vai entrar no Face para nos dizer. Peraí. Vamos lá. Agora vamos de novo. Mas vamos voltar. Agora eu vou agora já pular para o capítulo 17. Tá bom? Nós saímos aqui do Face, mas nós vamos voltar. Como é que faz para voltar? Ixi. Peraí. Mó BO aqui, hein? Pastor Najib vai ficar bravo que... Eita, peraí. Vai ter que chamar o Luca aí, porque... Vai mesmo. Ao vivo lá, ó. Aonde? Acho que é. Clica no ao vivo. Aí. Aperta aqui? É. Hello! Agora, será que voltou o Face? Voltou, pastor Sandro? Eu não tava vendo o povo dando glória no Face, achei estranho, eu tô achando que Mas eu acho que o número tava aumentando. tinha alguma coisa travada, hein? Aqui tá falando que tá ao vivo. Ah, o Face tava ok. Vamos ver. Ah, tava normal. Mas ninguém tava dando glória? Sim, Como é que não tem glória? Tá normal. O povo quer vitória, mas não dá glória? Ô Janilton, tá na área, jantou, dá um glória aí. Mudei para o Insta, o Thiago. Mas voltou o Face. Voltou. Bom, eu já pulei aqui. Vou acompanhar aqui. Como eu sou rápido, ligeiro, eu já pulei por capítulo 17, tá bom? Povo do Face. E é um momento aqui crucial da história de Abrão e Sarai.
capítulo 17 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. É pouca gente ou muita gente, irmão? Uma multidão de nações. Qual era o sonho dele? Hein, Bruno? Qual era o sonho de Abrão? Tiago, qual era o sonho de Abrão? Ser pai. Daça, qual era o sonho de Abrão? Ser pai. Falar nisso, tô vendo o pessoal entrando aí. Fernando, todo mundo tava dando glória a Deus. Tá? Não tava, não. Tava sim. Não tava. O pai falou. Quem? Todos Então tá travado então, o Facebook. Aí no seu iPad, porque aqui então também apareceu. A culpa é da pastora Lígia. Tá? Vamos ver. Tá com dor no pescoço, vocês viram, né? Bom, vamos lá de novo, vou fazer as mesmas perguntas. Ô Bruno, não sai daí não, irmão. Camila, fica aí que eu vou fazer a pergunta para vocês agora, hein? Qual era o Ô Janilton, foi lanche ou comida? Eu comi lanche hoje. Bom, qual era o sonho de Abrão? Ser pai. Ter herdeiros, né? E o pensamento dele era: não vai dar certo. Não vou conseguir. Meu sonho não se realizará. Aí Deus chama ele e não fala para ele: eu vou te dar um filho, um herdeiro somente. Olha o que Deus diz para ele. É o concerto de Deus com ele. Você será pai da multidão de nações. É muito ou pouco o que Deus estava prometendo para ele? Hein? Hein, Bruno? Camila? Pastor Naubatian? Janilton? O que Deus está prometendo para ele aqui é que ele iria ter muitos ou poucos herdeiros? Seria grande ou pequena a descendência dele? Sabe o que eu entendo com essa palavra aqui? Quando nós, que somos simples e limitados, queremos algo de Deus, às vezes nós limitamos o agir, o poder de Deus na nossa vida. E quando o pouco para nós é suficiente, porque a nossa fé é limitada, Deus aparece para nós e diz: olha, a tua fé é limitada, mas o meu poder não é. Você está querendo pouco, mas eu vou te dar muito. Então, assim como Deus apareceu de uma forma extraordinária e surpreendente para Abrão, e Abrão acreditou e passou a caminhar em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele, e depois disso tudo, ele foi preparado, ele foi treinado por Deus para viver o impossível, o sobrenatural. No meio dessa crise, no meio da nossa história, nós estamos sendo preparados, treinados, moldados, de uma maneira que fiquemos prontos para viver o sobrenatural de Deus. Você pode acreditar nisso que eu estou falando? Você pode tomar posse dessa palavra? Que Deus não é limitado para dizer: olha, eu vou te dar só um pouquinho do jeito que você quer. Não, você quer pouco, mas Deus tem poder para te dar muito, para te surpreender. Quantos anos, vocês podem se recordar comigo, eles estavam próximos de 25 anos, desde quando Deus apareceu para Abrão. 25 anos quase se passaram. E agora Deus aparece para ele e diz: eu vou fazer meu concerto entre mim e ti. Entre eu que sou Deus e você que é limitado. Mas eu não sou limitado. Eu não sou limitado.
Então, agora, além de te dizer que eu vou te dar você será pai de nações, eu vou mudar o teu nome. Eu vou acrescentar um A no teu nome. E no nome da tua mulher, eu vou tirar o I. Né? E de... Bom, uns dizem, tirou um I, porque ela era... Era o quê? Incrédula? Você não é... Ah, tá. Se você falar outra coisa, se você falar estéreo, é estéreo. Te peguei, hein? Não, eu tô ligada. Sarai, quando Deus disse para ela que ela teria um filho do ventre dela, ela riu. Ela foi incrédula. E Deus tira esse I da vida dela, porque para viver o que Deus tem para a nossa vida, nós devemos crer. Então Deus tira o I. Ela não podia ter aquele comportamento diante de Deus. Ela deveria ser uma mulher de fé. Ela deveria crer. E sabe que, às vezes, para nós vivermos o que Deus tem na nossa vida, algumas coisas têm que ir embora. Algumas coisas que nos afastam do milagre têm que sair da nossa vida. Sabe, às vezes na vida de uma pessoa, Deus tem que tirar o D. O D do quê, pastor? Do desânimo. Tem gente que vive desanimado. Talvez nessa noite Deus queira tirar da tua vida o desânimo. Talvez o que Deus queira tirar da tua vida esta noite, nessa terça-feira, para que Ele venha mudar a tua história, é a tua falta de fé. Deixa a fé aumentar na tua vida. Passe a acreditar, mesmo que tudo diga não. Mesmo que uma tempestade esteja caindo, tenha certeza no teu coração que a bonança chegará. Então, que o desânimo vá embora, que a dúvida, a Daça mandou aqui a dúvida, o D de dúvida, Daça, que a dúvida vá embora. Que a tristeza vá embora, Elaine. O teu Deus é o Deus do sobrenatural, Elaine. Então que a tristeza invada o teu coração, que a paz invada o teu coração. Tudo aquilo que não procede de Deus, que vá embora. Que você viva o sobrenatural. Aqui a pastora Miyoko disse, o povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Isso. Que toda a incredulidade vá embora. Então, perto de 99 anos, Deus reafirma o pacto que tinha com este homem chamado Abrão. E diz para ele, olha, eu farei de ti pai de nações, te abençoarei, farei o teu nome grande, farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Para quem não podia ter filho, Deus agora faz uma promessa, além de te dar um filho, dos teus filhos nós teremos reis, honrando esse homem que, para viver a honra de Deus, ele teve que ter fé. Só fé, irmão. Você não precisa ser rico, formado em faculdades, para viver o que Deus tem para a tua vida, os planos, os projetos. O necessário, o indispensável é ter fé. Então, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti,
em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Promessas de bênçãos, de aquisições, de um Deus que não é limitado. Deus não é limitado, o teu Deus não é limitado. Você pode dar um glória a Deus por isso que eu estou dizendo para você? Escreve aí, o meu Deus não é limitado. No Face, no Insta, o teu Deus não é limitado. Não há limites para o seu Deus agir. Não creia nisso. Nós já estamos terminando aqui a nossa live essa noite. Mas eu quero terminar com você declarando essa verdade sobre a tua vida. O meu Deus, ele não é limitado. Será que o teu Deus é limitado? E o teu aqui? Será que o teu Deus é limitado? Então declara essa verdade aí sobre a tua vida. O meu Deus não é limitado. E quando nós acreditamos nisso, que somos propriedades de Deus, um Deus que não é limitado, um Deus que cuida da nossa vida, das nossas coisas em todos os detalhes, nós estamos erguendo altares de adoração a Deus. Então, nos meus negócios, eu tenho um altar de adoração ao único Deus. Na minha vida, na minha família, a minha casa pertence a Deus. E eu sabendo disso, eu sei que o inimigo não pode me tocar. O inimigo não pode mexer com nada que é meu. Porque o meu Deus, ele cuida de mim. O teu Deus, ele cuida de você. Então descansa, aprende a descansar no Senhor. Aprende a passar pelas lutas adorando. Quando nós aprendemos isso, a descansar em Deus, nós temos uma vida mais sadia. Nós não ficamos ansiosos, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, a dúvida vai embora, a preocupação vai embora, aí você dorme melhor. Então Deus está falando com algumas pessoas aqui essa noite que precisam descansar em Deus. Precisam aprender que Deus, ele cuida de tudo, de todos os detalhes da nossa vida. Então descansa no Senhor. Esse homem aqui, Abrão, ele aprendeu, Zumiro. Ele aprendeu nessa peregrinação dele, de quase 25 anos, ele aprendeu a descansar no Senhor. E depois que ele aprendeu, não foi fácil, foi duro. Depois que ele aprendeu, ele estava pronto para agora tomar posse do grande sonho na vida dele, que era ter um filho. E ele teve o filho dele que se chamava Isaac. Então, o teu Isaac está a caminho. Qual é o teu Isaac? Se você se deparar de frente com Deus, você consegue falar o nome do teu Isaac para Deus? Daquilo que você tanto precisa, que é bom para você? Para alguém nessa noite, quem sabe, o Isaac é uma porta de emprego. Não sei o que você precisa, mas uma coisa eu sei, Deus tem poder para te dar. Então descansa no Senhor, adora Ele, confia nele, que Ele é poderoso para te abençoar e Ele vai te abençoar. Amém? Uhum. Antes da meia-noite eu vou terminar, tá? 9h14. Vocês estão pensando que eu vou terminar? Não vou terminar não, vou continuar. Eu não quero que ninguém saia daí.
Aqui a pastora mandou Paulo e Silas na prisão. O rei Josafá começou a cantar e dar louvores. E venceram. Servos do Senhor passando por momentos difíceis que conseguiram suportar esses momentos e venceram através da adoração. Tô vendo a Meire aqui, ó. A Tati, Deus abençoe vocês, viu? Vamos terminar? Uhum. Quero terminar por aqui. Que você tenha sido abençoado, ministrado com esses minutos aqui. Que o Senhor Deus fale melhor ao coração de cada um de vocês. Quinta-feira nós estamos de volta, tá bom? Que você não perca as próximas lives. E sábado e domingo nós temos movimentos lá na igreja, que a igreja se prepara para abençoar pessoas, para cuidar de famílias, e nós contamos com vocês, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, que tenham uma ótima noite, recebam essa oração final. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por estarmos na tua presença, eu e meus irmãos em casa. A pandemia nos obrigou a estar distante do templo, mas continuamos envolvidos, continuamos, Senhor, nos reunindo para ouvir a tua palavra, para receber ministrações. Quero pedir a tua bênção sobre cada família representada, em especial para a Jéssica, que essa semana completa mais um ano de vida. Abençoa ela, entrega sonhos, projetos e planos para a vida dessa jovem que o Senhor ama tanto, Senhor. Fica conosco, nos dá uma quarta, quinta, sexta, sábado, uma semana de vitória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vou ministrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os abençoados digam amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha o look da pastora, irmãos. É mesmo. Olha aqui, ó. Frio. Vê se ela tá com frio. Vida real, né, meus irmãos? Vida real. Deus abençoe. Um beijo a todos.